mensagem para 2022 é que sejamos paz no mundo. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. A paz no mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, de um mundo novo, paz pela paz, a esperança, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar. Paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz pela paz, pela justiça, a liberdade, paz pela paz. Muita paz a todos vocês. Que o ano 2022 venha carregado de muita esperança, de muita paz, de muita fé. Que sejamos instrumentos do bem, assim como foi o Mestre Jesus para todos nós. Muita paz. Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam bem, que estejam em paz. Esse é o nosso desejo, o desejo de nosso coração. Um desejo que se manifesta em nossas orações e também em nossas palavras, que não se caracterizam como uma forma mais reconhecida de se fazer oração, mas, enfim, em nossas atividades, como essa atividade de hoje e nesse início de ano de 2022, como um marco simbólico de ciclos que se renovam, portanto que seja um ciclo de renovação que nos traga possibilidade de construção do bem comum, fazendo diminuir o egoísmo e o orgulho que ainda se apresentam como manifestações
mais constantes e, como disseram os espíritos a Kardec, representam grandes males, tendo em vista aquilo que acaba ocorrendo, que acaba sendo produzido em função das manifestações de orgulho, especialmente do egoísmo. E hoje, nessa noite de hoje, nesse nosso encontro, saudando a quem estiver nos assistindo, ao nosso irmão José Alberto Sacramento, a comunidade Nova Era do Vale do Jequiriçá, nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto que diz respeito justamente a essa perspectiva de renovação, de transformação, considerando inclusive a nossa condição relacionada à vida, pelo fato de sermos espíritos, então nessa perspectiva espiritual da vida, e desse modo pensando justamente em como essa continuidade da vida nos convida a todo instante a uma reflexão sobre as nossas escolhas, sobre os nossos propósitos, sobre os nossos anseios, sobre o modo como conduzimos nossos passos a cada dia de nossas jornadas nesta vida. E para fazermos um pouco dessa reflexão, que é muito ampla, e assim, considerando o tempo e a impossibilidade mesmo de falar de todas as coisas, vamos fazer um recorte, falar de um aspecto que é interessante e que pode servir como subsídio, como, vamos dizer assim, uma base e ao mesmo tempo uma luz que faça projetar os caminhos que sejam melhores em relação às nossas escolhas, de modo que assim tenhamos a possibilidade de fazermos de certos ensinamentos uma base de realização prática. E digo isso porque a nossa escolha de hoje, de conversa, se refere justamente a um dos ensinamentos de Jesus e que tem a sua, vamos dizer assim, essa passagem dos evangelhos foi traduzida como um tema que é a árvore e os seus frutos. De modo que esse tema, ele de certo modo indica qual é a passagem dos evangelhos, onde Jesus vai tratar justamente disso. Mas antes de nós falarmos diretamente sobre essa passagem dos evangelhos, em que aparece não só em um evangelho, aparece no evangelho, por exemplo, segundo Lucas, no evangelho segundo Mateus, mas é interessante nós sempre pensarmos e termos o cuidado de compreender qual é a identidade, ou a partir da identidade espírita, da forma de pensar com base no saber espírito, a imagem que nós temos de Jesus. Então, para fazer isso, é interessante recorrermos a uma questão que está no Livro dos Espíritos, na questão 625, onde Kardec pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então vejam, vou repetir só mais uma vez: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é muito direta e sintetizada. E qual é a resposta? Jesus. Ponto. Essa é a resposta. Né? Então, Jesus, conforme o entendimento dos espíritos que se comunicaram à época de Kardec, que deram justamente as informações que serviram de base para a construção dessas obras que são referenciais, que são importantes em relação ao saber espírita. Logo, na perspectiva espiritual que o Espiritismo nos traz e que vai se repetindo ao longo do tempo com mensagens de espíritos através dos diferentes médiuns
como é o caso de Emmanuel, como é o caso de Joana de Ângeles, que coloca justamente Jesus nesse lugar de guia e modelo, como um irmão espiritual que vai se apresentar como um guia, ou seja, como aquele que conhece o caminho, como aquele que pode orientar. Vamos dizer que tem um papel de educador, que vai nos dando assim orientação e a possibilidade de compreendermos qual o melhor caminho. E nesse sentido, é claro, pensando acerca daquilo que vai nos direcionando a uma condição melhor de vida, a uma possibilidade de uma vivência mais plena, tendo em vista os nossos próprios anseios de uma vida melhor que represente, portanto, uma condição capaz de proporcionar um bem-estar e, desse modo, diminuir as experiências que sejam mais amargas, as experiências que sejam mais difíceis, sofridas, as desventuras, não é? As experiências da vida que acabam criando feridas. Então, esse anseio de uma vida melhor, de uma vida mais plena, é algo que pode ser pensado nessa perspectiva de se compreender Jesus como um guia. Vejam, é um guia, portanto, considerando a resposta dos Espíritos, que vai nos dando a possibilidade de seguir um caminho melhor. E como modelo, pois as suas palavras e as suas ações servem justamente como uma referência. E então, se a gente pensar nas palavras de Jesus e até em sua vida como uma referência, é algo que nos interessa profundamente, pois apesar dele ter vivido em um tempo recuado de sua vida, portanto, ter praticamente 2000 anos, né, da sua reencarnação e até o período da sua morte. Então vamos considerar que nesse tempo que é mais recuado, não há necessariamente uma defasagem. Jesus continua sendo atual. Jesus pode ser muito bem contextualizado se nós pensarmos acerca dessa relação que se estabelece entre seus ensinamentos e a sua vida, como uma reflexão sobre a própria vida, como uma reflexão sobre uma própria, vamos dizer assim, perspectiva relacionada à busca de um sentido da vida, em como nós vamos conduzindo nossos passos para a construção de uma vida melhor, que não se esgota, claro, nesse momento presente e até um futuro mais imediato, considerando o tempo de vida de nossos corpos. Ou seja, de uma forma simples, pensando na vida em sua continuidade, na nossa existência durante esse tempo em que temos a experiência na condição humana e mesmo após a morte. Logo, Jesus vai nos dar essa possibilidade de orientação, nos guiando em nossos caminhos e também como modelo. Vejam, há uma passagem dos Evangelhos que está no Sermão do Monte, quando Jesus diz que o Sermão do Monte é considerado um trecho dos Evangelhos em que se tem, vamos dizer, o sumo dos seus ensinamentos. Para muitos, inclusive, poderia se descartar todas as outras partes, todos os outros episódios e apenas preservar o Sermão do Monte. É claro que é preciso ter cuidado, em nossa opinião, pois há outras passagens que não estão inseridas no Sermão do Monte, mas que são relevantes também, considerando essa compreensão acerca da vida de Jesus e que, portanto, retomando o que foi dito, não está defasada, considerando o tempo em que ele viveu, que pode muito bem ser uma base, uma fonte para pensarmos, para refletirmos e para encontrarmos caminhos melhores
em relação ao que vivenciamos hoje, diante dos desafios que são atuais nesse contexto da contemporaneidade, não é? Então, não há uma defasagem nesse sentido. Há um trecho do Sermão do Monte em que Jesus diz: nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau tira coisas do mal que está em seu coração. Porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então vejam, a riqueza que nós vamos encontrar nessa passagem no que se refere a uma reflexão acerca do que está no campo de nossos comportamentos e como base, inclusive, de nossas relações interpessoais e da nossa própria relação intrapessoal, no que diz respeito àquilo que verdadeiramente importa mais. E como a partir daí nós vamos, inclusive, passando a constituir juízos de valor. Talvez juízos de valor não seja a palavra mais precisa, mas a partir daí a modelar o que está no campo do reconhecimento, em como eu me reconheço, como eu reconheço as pessoas que estão em minha volta, a partir dos valores, desses valores que são referenciados em Jesus, e nesse caso, no que ele coloca justamente como mais significativo, o que está como uma produção que vai identificar cada um conforme cada um é, que serve, portanto, como um processo de identificação muito mais pertinente, muito mais real, que vai, portanto, para além das aparências. Logo, compreender a si mesmo, compreender o outro, é algo que precisa ser pensado e precisa ser realizado, tendo em vista o que se é produzido. E aí, se nós pensarmos sobre os nossos comportamentos, as nossas relações, em como costumamos nos enxergar, em como costumamos enxergar as pessoas que estão à nossa volta, em como os signos de poder, em como vamos dizer assim, os conteúdos que estão relacionados aos valores simbólicos vão determinando muito mais o que é importante do que aquilo que cada um produz. Para deixar claro, para expressar melhor o que eu estou dizendo, e uma pena que a gente não pode dialogar, né, de modo que houvesse um espaço para perguntas, mas assim pensando justamente no que cada um às vezes pode estar considerando, mas o que é exatamente que ele está querendo dizer. Como costumamos ver os outros e a nós mesmos do ponto de vista do reconhecimento, do que é importante. Normalmente, até pelas próprias buscas, pelos anseios que nós costumamos ver de um modo mais geral, há uma prioridade estabelecida em relação a esses signos de poder, como por exemplo as roupas que se veste, os bens que se tem, a profissão que cada um ocupa, o seu status social. Então são elementos simbólicos que configuram uma condição de poder que costuma ser buscada, que costuma estar no campo dos anseios, mas não necessariamente para que se tenha uma vida confortável, para que se possa usufruir dos bens, tendo em vista a construção de um bem comum, mas para satisfazer o próprio ego, de acordo com um anseio de se sentir importante, de se ver importante diante de si mesmo, diante dos outros. E é claro que em uma sociedade ainda caracterizada
pelo materialismo reducionista, por um estado de competitividade, por um estímulo constante ao consumo, e como, inclusive, o próprio mercado vai se movimentando para condicionar os sonhos de uma vida melhor à posse de bens, a uma condição, portanto, de vida que acaba sendo modelada em função desses valores simbólicos que são compartilhados socialmente. Então, como isso vai nos distanciando daquilo que Jesus coloca como o que mais importa. E que, de fato, se pensarmos, faz todo sentido. É muito mais coerente. Porque, vejam, nós costumamos julgar as pessoas em função de suas aparências. Há uma tendência a fazer julgamentos que estabelecem grau de importância em função justamente desses elementos que são mais externos e que estão no campo dos valores compartilhados como signos de poder. Então, como eu disse, se a depender de como se veste, de qual é a sua aparência, às vezes da cultura que a pessoa ali apresenta, se estiver no âmbito de uma, vamos dizer, de um modelo de intelectualidade, a profissão que tem, o seu status social, portanto. Então isso costuma ser muito mais avaliado. E aí Jesus diz assim, o que importa não é necessariamente a árvore, não é o que enxergamos na árvore, se ela é mais frondosa, se ela é mais alta, se ela é mais baixa, se ela é mais ou menos florida. Não são esses elementos necessariamente que têm um valor principal ou fundamental, mas o que produz, o que se produz, o fruto, os frutos de cada árvore. E aí então ele vai dizer, nenhuma árvore boa dá fruto ruim, nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos, veja, por aquilo que produz. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. Então, o que é que nós produzimos? Às vezes, em nossas relações, isso consigo e com quem estiver à nossa volta, a nossa relação intrapessoal, a nossa relação interpessoal, a nossa relação também transcendente, nossa relação com Deus, nossa relação com a espiritualidade, costuma estar mais pautada justamente pelos signos de poder que se apresentam externamente e que são aprendidos em nossa vivência social neste mundo. E não por aquilo que as pessoas produzem, por aquilo que nós produzimos. Pelo bem, por exemplo, que podemos produzir. Ainda que tenhamos uma vida simples, ainda que não estejamos em determinados patamares de poder social, definidos socialmente, ainda que não tenhamos uma profissão que seja devidamente respeitada, que tenha a sua dignidade, inclusive em relação a aspectos materiais, no que diz respeito à retribuição salarial, a forma como se é respeitado socialmente em função da profissão que se exerce. Então, há diversos tipos de preconceitos que são relacionados a diferenças, e com base, é claro, em aspectos históricos, preconceitos de raça, preconceitos de gênero, preconceitos religiosos. E aí então nós vamos justamente pensando nisso que Jesus disse, e se ele coloca esse ensinamento na condição de guia, de dizer, olha, esse é um caminho, é preciso considerar diante de si mesmo, na relação com os outros e na relação com Deus, os frutos que são produzidos. Quais são os frutos que nós produzimos? Os frutos que nós produzimos não precisam ser frutos necessariamente mais ou menos importantes, conforme, inclusive, compreendemos a importância. Porque, às vezes, por exemplo, quando se fala de caridade, há uma tendência a se considerar o mais importante aquela caridade que tem um alcance de um número maior de pessoas.
É se alguém distribui cestas básicas ou dá sopa para 200 pessoas que se encontram em uma condição de pobreza extrema. Aí então se diz, nossa, mas é uma caridade fantástica, é algo assim que é notável, de fato é notável. Mas por que essa seria maior do que aquela que se faz de uma forma silenciosa e que atende a uma pessoa que está passando necessidade? Porque deve ser pensada como algo mais importante, ou até mesmo daquela manifestação de caridade que acontece apenas no cuidado com quem está ao nosso lado. Será que essa é menor do que aquela que consegue alcançar 200 pessoas que estejam famintas? Quando às vezes se deixa de lado quem está do nosso lado, quem está à nossa volta, quem convive conosco e que precisa de alimentos que não são necessariamente esses que podem satisfazer necessidades orgânicas, a matar a fome, mas aqueles alimentos que se referem a necessidades emocionais, afetivas, a carências que se manifestam, ao desespero que está presente em muitos casos diante de um sentimento de vazio existencial, diante do sentimento de perda, do luto que é duro para quem vivencia a separação dos seus entes queridos pelo transe da morte. Então, por que esse tipo de caridade seria menor? Então, às vezes, até quando se pensa no bem, quando se pensa, portanto, até em valores dessa natureza, há uma tendência a estabelecer grau de importância em função até do próprio reconhecimento. Se eu faço algo assim para 200, 400 pessoas, é como se fosse mais importante, seja pelo fato de ser visto por outro, ou pelo fato, às vezes, de, em uma forma de cobrança pessoal, achar sempre que é pouco, que é preciso atender um número cada vez maior, pelo fato unicamente de se levar em consideração aspectos numéricos, quantitativos. Então não é necessariamente a quantidade de frutos que se dá, né? Mas os frutos que são produzidos. A árvore se caracteriza pelos frutos que produz. É claro que algumas árvores podem produzir muitos frutos, outras nem tantos, mas isso não significa que sejam frutos ruins. O que Jesus coloca aí no seu ensinamento como algo fundamental é justamente o que se produz. E o que aí voltamos à pergunta, o que é que nós produzimos? Se pensarmos inclusive na vida em sua perspectiva espiritual, considerando a existência da dimensão dos espíritos ou da dimensão espiritual da vida, então o que nós produzimos também tem uma reverberação, também tem alcance no chamado mundo espiritual. É algo que se torna material também na chamada dimensão espiritual. Orar por um ente querido que partiu desta vida, por alguém que cometeu um suicídio, é uma ação, é algo que se produz também. Pode ser muito simples, pode ser de natureza subjetiva, mas é produção. Vejam, nesse caso, há um ensinamento de alguém que está na condição de guia. Se nós pensarmos como modelo, é interessante porque Jesus ele costuma, em muitas passagens dos evangelhos e considerando a sua época, se colocar de uma forma mais crítica e rebater comportamentos que apresentam uma contradição entre o que se fala e o que se faz. Há grupos que normalmente são caracterizados, nesse contexto da vida de Jesus, por uma discrepância, justamente por essa divergência entre aquilo que se pregava, entre aquilo que se ensinava, entre aquilo que se fazia. Há um episódio, por exemplo, em que os discípulos de Jesus são recriminados ou são repreendidos porque estavam comendo sem lavar as mãos.
E aí então, um episódio que se encontra no Evangelho segundo Mateus, os escribas e fariseus disseram a Jesus: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. E chamando a si a multidão, disse Jesus: o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Em diversas passagens ele vai falar justamente sobre esse conflito, essa divergência que acontece entre grupos como dos escribas, dos fariseus, dos saduceus, que pregavam, mas não realizavam aquilo que pregavam. De tal modo que ele vai citar assim, em relação a esses grupos, uma passagem que se encontra em um dos textos sagrados da Bíblia, que diz: esse povo me adora com os lábios, mas o seu coração, os seus corações estão distantes de mim. Então não basta apenas honrar com os lábios, não basta apenas, portanto, aquilo que está no campo da exterioridade como manifestação de uma aparência. É preciso que se tenha uma forma conciliada do que está manifestado externamente com aquilo que nós trazemos como conteúdo interno. E a partir daí como uma produção, como aquilo que realizamos. Isso é o principal, isso aqui é o fundamental, isso é que vai caracterizando a própria árvore. E se pensarmos a árvore como uma metáfora para o espírito, para o ser humano, então, que tipo de árvore nós somos? Vai depender do fruto que produzimos. Nós somos espinheiras? Nós somos ervas daninhas? Ou nós somos figueiras? Nós somos mangueiras? Mas não basta apenas ser uma árvore que dá frutos, é preciso saber se os frutos que essas árvores produzem são frutos bons, porque eles podem estar contaminados, eles podem, mesmo antes de amadurecer, apresentar larvas, apresentar pragas que vão comprometer o próprio fruto. Então, que tipo de árvore nós somos e que tipo de fruto nós vamos produzindo e a qualidade desses frutos. E aí na vida de Jesus é isso que ele vai o tempo todo rebatendo, quando inclusive ele chega para os sacerdotes diante do que se fazia como práticas espúrias no templo em Jerusalém, de venda de oferendas, enfim, se transformando aquele espaço num mercado de fé. E ele vai dizer que os sacerdotes eram piores do que prostitutas. Ele vai dizer: é mais fácil uma prostituta entrar no reino dos céus do que vocês sacerdotes. E ele vai dizer: sepulcro caiado por fora e podre por dentro. Então, limpo por fora, muito bonito, mas por dentro podre. E isso se refere justamente àquilo que está não na camada exterior, em relação às palavras, em relação às vestes, em relação aos traços fisionômicos, né, a aparência que cada um apresenta, mas aquilo que se produz e que se refere justamente ao que está no coração. E é por isso que ele vai dizer, ainda nesse trecho do Sermão do Monte, o seguinte: o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E o homem mau, o ser humano mau, o espírito mau, tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Então, do que nós vamos enchendo nossos corações? Nossos corações estão cheios de amargura, nossos corações estão cheios de frustrações, nossos corações estão cheios de preconceitos. Ou podemos, é claro, ao longo dos dias, com as escolhas que podemos fazer, passar a alimentar e aí sim a externar em nossos corações valores como o amor fraterno, como a compaixão, a bondade que seja exercitada, praticada. E aí com o tempo nós vamos justamente trazendo em nossos corações esses valores que podem e devem ser exercitados. Esse é um convite de Jesus como guia e como modelo.
Portanto, não é algo que está defasado no tempo, é algo que é muito atual se nós pensarmos em nosso contexto de vida, se nós pensarmos em nossas relações, nas relações consigo, nas relações com os outros, nas relações com a espiritualidade. Porque até nas relações com a espiritualidade nós podemos justamente manifestar problemas, ou pelo menos conteúdos, através dos pedidos que fazemos, através das expressões emocionais que ocorrem nas orações, e portanto na busca de espiritualidade, nós podemos expressar uma valorização daquilo que está na camada exterior, daquilo que se refere a uma ânsia de buscar signos de poder, de buscar elementos externos, formais, que não preenchem, que vão aprofundando um vazio existencial. A pessoa pode parar, fazer uma oração e pedir aos seus protetores, aos espíritos amigos, que ajudem para conquistar, vamos dizer assim, algo que se refere a esse anseio de se sentir socialmente aceito, de se sentir socialmente importante, de se sentir alguém bonito ou bonita, de se sentir alguém valorizado em função de uma profissão que alcançou, de um status profissional. Todas essas coisas são importantes. Nós podemos ter anseios que se refiram justamente ao modo como nos vemos, como nos sentimos, daquilo que realizamos profissionalmente ou em nossas tarefas cotidianas, mas não para atender ao que está no campo dos julgamentos alheios, no que se refere àquilo que se considera mais importante, mas quando essas buscas estão no campo de nossos anseios para que estejamos de bem conosco, para pensar em como isso vai, esses aspectos exteriores estão sintonizados com aquilo que diz respeito aos conteúdos do que está em nossos corações, e a partir daí dos produtos, dos frutos que nós vamos dando. Isso é o que é mais importante. E se pensarmos em relação à condição espiritual e do que os espíritos vão nos informando ao longo do tempo, daquilo que, portanto, vem a partir da experiência mediúnica, que serve como ponte para essa relação com a dimensão sagrada da vida, com a dimensão espiritual, o que é que acontece após a morte? O que é que se leva da vida? O que é que fica verdadeiramente? E nesse sentido aí nós vamos percebendo o que é que de fato mais importa. E em como esses produtos, e como esses frutos, eles acabam se sobressaindo em relação a todas as outras coisas. E é algo, é claro, que não precisa ser pensado diante de uma situação de morte, mas antes mesmo da morte, considerando a vida espiritual como aqui e agora também. E aí é preciso ter um cuidado, que é um cuidado interessante, porque se nós pensarmos nos frutos como uma produção que caracterize o bem, logo é preciso justamente fazer com que o que nós produzimos seja bom. Isso pode parecer muito simples, e alguém dizer assim, mas Kleber, o que você está dizendo é óbvio. Tudo bem, mas vejam só, há, por exemplo, uma questão que Kardec faz aos espíritos, e que se refere justamente ao bem e ao mal, é a questão 642, quando ele pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta: não. Veja, bastará que não pratique o mal? Resposta: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. Então, isso é uma informação que está nessa esfera da relação com os espíritos, ou seja, uma informação que vem da espiritualidade e que vai nos dizer: não basta não fazer o mal.
Não basta, portanto, quando se diz assim, olha, mas fulano, ou então eu nunca fiz o mal a ninguém, mas fez o bem. E então preciso compreender que não basta não fazer o mal, porque é preciso fazer o bem. E então você pode dizer, mas eu não tive condições de fazer o bem. Nunca tive recursos, nunca tive forças, nunca tive possibilidades como eu gostaria. Muita gente faz assim, né? Então pensa assim, eu queria tanto ter uma condição melhor para poder ajudar mais, para poder fazer mais o bem. Então a resposta dos Espíritos é interessante a esse respeito, quando eles dizem assim, cumpre a cada um fazer o bem no limite das suas forças. Logo, eu posso fazer o bem, seja lá em que condição estiver, porque ele sempre vai estar de acordo com os limites das minhas forças. Enquanto esses limites se estabelecem, porque eles podem ser extrapolados, em um determinado momento eu só posso fazer algo mais restrito, só que mais adiante, a depender do meu crescimento, a depender das possibilidades que eu vou conquistando, vai se expandindo. Então veja, está de acordo com os limites das nossas forças, com aquilo que nós podemos realizar. Então, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Às vezes, deixar de fazer o bem resulta em um mal. Por isso, os frutos representam justamente o bem. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. E se nós pensarmos assim, mas o que é exatamente o bem? E é claro que essa é uma questão complexa, uma questão que às vezes é até discutida e naturalmente com toda a relativização que se pode ter no que se refere ao bem, porque é algo que está condicionado à moral e em práticas comportamentais de cada época, de cada contexto histórico, de modo que algumas coisas que nós pensamos como bem agora podem mudar mais tarde. Né? Mas nós sabemos, temos consciência. Há muito que se é dito, que se sabe, tantas fontes que estão presentes à nossa disposição, e não se pode ter desculpas a esse respeito. Inclusive Jesus, em uma das passagens dos Evangelhos, no que se refere ao Lázaro que vivia à porta de um homem rico, e aí o que acontece quando os dois morrem? Lázaro primeiro morre, depois esse homem rico. E Lázaro vivia como um mendigo, né, numa condição de privação quase que completa em relação a todas as coisas que dão dignidade à condição de vida humana. Então não tinha um teto, não tinha possibilidade de conseguir seu próprio sustento, sua própria alimentação, suas vestes, as roupas que usava, condições de saúde, higiene, enfim. Acontece que Lázaro morre e logo depois ocorre a morte desse homem rico. E ele então, quando chega após a morte, se vê em uma condição de sofrimento, uma condição de tormento, se vê torturado ali pelo ambiente onde está, onde se encontra, é uma espécie de inferno, tá? Nessa concepção cristã de uma instância criada para acolher as almas que são devedoras, né? que são pecadoras e que merecem, portanto, ir para essas regiões, para esses espaços, enfim. Então ele estava uma espécie de céu, e quando ele olha para a casa do pai Abraão, ele vê justamente Lázaro. E ele então pede ao pai Abraão, dentre outras coisas, ele pede, é claro, que Lázaro pudesse ir até ele e diminuir um pouco o seu sofrimento, e o pai Abraão diz, olha, há um abismo entre nós que estamos aqui e vocês que estão aí. E aí então ele pede o seguinte, então eu gostaria que fosse enviado os seus anjos para, ou mensageiros espirituais, vamos dizer assim, para avisar aos meus irmãos, à minha família,
né, que também tem posses, tem recursos, sobre essa realidade. Então ele queria justamente dizer o seguinte: olha, vai, avisa, eu tenho irmãos que são ricos, tem minha família que tem muitas posses, e eles precisam saber dessa realidade para mudar a sua forma de vida. E aí então o pai Abraão diz assim: olha, para isso eles têm os profetas e as escrituras. Ou seja, eles têm o conhecimento que está à disposição. Nós não precisamos necessariamente que os Espíritos estejam o tempo todo nos dizendo aquilo que nós já sabemos. Não há necessidade disso. É claro que é sempre bom receber orientações, é sempre bom ter certos reforços, né? É sempre bom ter o cuidado que nos chega de uma forma, às vezes, imperceptível em relação a essa presença da espiritualidade no campo de nossas intuições, mas nós costumamos fechar os ouvidos, fechar os olhos. Né? Aquilo que nossas consciências vão, inclusive, apontando como o caminho mais correto, como que nós devemos fazer. E aí, acerca ainda dessa questão do que nós produzimos, é preciso ter cuidado quando nós pensamos em relação aos frutos como uma ação que se contrapõe, ou pelo menos que faz uma interface com a palavra. E aí dizendo assim, é preciso conciliar a palavra à ação, o ensino ao exemplo, inclusive numa perspectiva educativa. Se pensarmos até em uma referência como Paulo Freire, que fala sobre a pedagogia da autonomia, e aí vai dizer que a verdadeira educação é aquela que vai corporificar o que se aprende, ou seja, aquela que vai dar produção, que vai concretizar o que está no âmbito do aprendizado, que está no âmbito, portanto, do processo que vai levando a um desenvolvimento cognitivo do ser. E essa corporificação, portanto, é algo que se refere a um produto, ao fruto. São os frutos que vão sendo produzidos. Então é certo quando nós falamos, é preciso conciliar a palavra à ação. Mas a palavra também é uma ação. A palavra também pode representar frutos. E aí, a respeito disso, meu tempo já está acabando, há uma história que eu gosto muito, que foi escrita por um meu querido amigo, irmão, e eu posso dizer assim, professor, com quem eu aprendi um pouco sobre o espiritismo, com quem eu tive a oportunidade de ter uma vivência mediúnica, que foi uma fonte riquíssima de aprendizado, ao querido Carlos Bernardo Loureiro. Ele então escreveu a seguinte história: o Cristo e seus discípulos procuraram a sombra de uma figueira para fugir do sol que os castigava na empoeirada estrada da Betânia. Os apóstolos olhavam os arredores em silêncio, como esmagados pela intensidade da luz do astro-rei. Mestre, disse João, levantando a cabeça cismadora, qual é a ação que mais nos leva ao mal? Jesus traçou com o bordão alguns caracteres na areia e com sua voz pura e harmoniosa respondeu: a palavra. Os discípulos voltaram-se para o rabi com interesse, que depois de alguns instantes de silêncio continuou: é com a palavra mansa e sutil que os sedutores atraem suas vítimas. É com discursos inflamados e cheios de promessas que os demagogos enganam as massas. É em nome da justiça que os tiranos pregam a chacina. É em nome de meu Pai que são desencadeadas as perseguições religiosas. É ciciando nos cantos escusos que os caluniadores tecem a trama do seu ódio, e é em geral, tendo a praga e a blasfêmia nas bocas imundas, que os mais perversos se chafurdam no charco do crime. O silêncio voltou à sombra da figueira. O mestre, retomando o bordão, recomeçou a desenhar símbolos na areia. Mestre, tornou João curioso. Qual é a ação que mais nos leva ao bem? Jesus, vagando o olhar pela paisagem inóspita, disse incisivo: ainda é a palavra. É pela palavra que se consolam os aflitos. É pela palavra que é mostrada a estrada do bem. É pela palavra que se transmitem os conhecimentos.
É pela palavra que se obtém o retorno dos transviados. É pela palavra que se perdoa e é pela palavra que falamos com o Pai Supremo através da prece. Fez-se silêncio novamente, e como a luz começasse a declinar e o caminho se perdia no além, o Rabi da Galileia tomou o bordão e se foi com os discípulos para fazer uso da palavra que educa, que enobrece, que eleva, que esclarece, a palavra do Evangelho. Então vejam que a palavra também é uma ação, a palavra também representa os frutos que produzimos. As palavras podem machucar, assim como as palavras podem salvar. Quando as palavras vêm do coração, quando passamos a vivenciar aquilo que falamos e quando falamos aquilo que vivenciamos. Quando conciliamos justamente o que ensinamos à nossa vida. Quando essas palavras elas vêm do coração, portanto, elas também podem salvar. E não precisamos de uma condição superior, não precisamos estar acima de quem quer que seja. Precisamos de boa vontade. Precisamos querer fazer o bem. Veja, não precisa de grandes recursos. No limite de suas forças é possível fazer o bem. E qualquer um pode fazer uso da palavra. Assim como dos demais recursos que estão disponíveis, dos nossos próprios recursos, não apenas recursos materiais, mas nossos recursos afetivos, nossos recursos intelectuais. Nós podemos, portanto, produzir bons frutos. E é isso que mais importa, é o que vai identificando a árvore. E se nós pensarmos em nós mesmos como árvores, não somos árvores que ficam da mesma forma o tempo todo com as mesmas características. Há uma mágica maravilhosa e milagrosa desse processo. Podemos nos transformar. Se hoje, por exemplo, alguém pode se identificar como uma erva daninha, mais adiante, essa erva daninha pode se transformar em uma nova espécie de árvore, de planta, que produza flores, e assim novos aromas, beleza, e a partir daí da flor produza bons frutos. Veja que para produzir bons frutos é preciso cuidar de tudo o que se refere à árvore. É preciso cuidar do broto. Como diz Milton Nascimento, é preciso cuidar do broto para que a vida nos dê flor e fruto. É cuidar daquilo que está, portanto, nas pequenas coisas. Cuidar desde pequenininho, cuidar cada dia, cada instante no cultivo de valores que possam nos conduzir para a construção do bem comum. Quando dizemos do bem comum, não é apenas o bem pessoal, mas o bem que possa se irradiar e alcançar quem estiver à nossa volta. Aí sim nós podemos falar em um processo que vai nos identificando como uma árvore que produz bons frutos. E nesse sentido, como uma pessoa de bem. Não necessariamente como um espírito superior, nessa condição de vida humana, a possibilidade de pairar acima das vicissitudes da vida, de não ter mais nenhum tipo, mais nenhum resquício, nenhuma mancha de imperfeição. Podemos ter nossas imperfeições, nossos vícios ainda, mas podemos, através desse exercício constante, nos transformarmos em boas árvores na medida em que vamos produzindo bons frutos. Isso se reverbera no plano da espiritualidade, em nossa relação com Deus, pois se torna uma relação mais sadia, naquilo que nós vamos externando em nossas orações como agradecimento, como pedidos, como lembrança dos entes queridos que já partiram desta vida e a possibilidade de sentirmos em nossos corações como um conforto, como uma forma de serenidade, a presença desses entes queridos e desse modo guardarmos esse sentimento íntimo que se transforma numa certeza de que a vida continua. Isso é o que mais importa. Portanto,
que a mensagem de Jesus como guia e modelo esteja mais presente em nossos corações. Que seja uma mensagem que não esteja defasada pelo tempo, que seja renovada na medida em que nós vamos relacionando essas mensagens, essas vivências de Jesus às nossas vidas, ao que se manifesta em nosso cotidiano, a partir de nossas experiências e também na manifestação de nossos anseios, de nossas buscas, de nossas realizações. Que Jesus esteja sempre conosco em nossos corações, para assim podermos vivenciar esse bem sagrado e fundamental que preenche, que chamamos de paz. Que seja o nosso guia, nosso modelo, não nosso Deus, não como uma divindade que esteja apartada da vida humana, mas que viveu a condição humana e por isso mesmo sabe orientar, compreende o caminho, que sofreu e sofreu muito, viu muito sofrimento à sua volta, sofreu com a ignorância, com as perseguições, mas não sofreu de uma forma que isso transtornasse a sua vida, que trouxesse um amargor, que provocasse um desgosto pela própria vida, porque havia paz, preenchendo e fazendo com que tudo mais não pudesse alcançar a beleza e o gosto pela vida que se apresenta na sua mensagem, que se apresenta na sua própria vivência. Nesse sentido, é um modelo. Então, que Jesus esteja presente em nossos corações, que tenhamos mais bons frutos em nossas vidas, e aí podemos dizer em nossos dias, em nossas noites, enfim, nessa experiência que vai seguindo até quando Deus nos permitir, pelo menos na vida humana, e para além disso, seguindo a nossa trajetória espiritual. Um beijo no coração, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco. Gratidão e até a próxima. Como alguém que encontrasse a luz, depois de andar e andar, procurando o caminho. Como alguém que enfim já pudesse ouvir respostas que trazem consolo e sentido ao destino. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do Mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e ser feliz. Minha dor
entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim. Nesse vai e vem, sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar a dor e